Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. A partir deste vídeo, estamos iniciando uma série de vídeos aqui no canal sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos segundo São Mateus, Marcos, Lucas e João. Por outro lado, a nossa sociedade está cada vez mais cientificista e tecnicista, isto é, cada vez mais pessoas só consideram verdadeiro tudo aquilo que é produzido por cientistas e especialistas nas diversas áreas das ciências. Por isso, antes dos ensinos, irei apresentar a pessoa e a missão do Senhor Jesus Cristo para servir de motivação para você desejar conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus e praticá-los. A resposta parece óbvia, porém ainda existem pessoas mal informadas que afirmam que Jesus de Nazaré foi apenas um mito ou uma lenda. A questão foi levantada pelo movimento racionalista, principalmente sobre a influência do iluminismo francês. Sobre isso, Will Durant, citado por Giordani em História de Roma, escreveu: no entusiasmo de suas descobertas, a alta crítica submeteu o Novo Testamento a provas de autenticidade tão severas que, se as aceitarmos em outros campos, um cento de verdades históricas como Hammurabi, Davi e Sócrates passará para o campo da lenda. Mesmo assim, mesmo diante de tanto teste, o próprio Giordani, na mesma obra, afirmou: com relação aos livros do Novo Testamento e, muito particularmente, aos 4 evangelhos, devemos observar que jamais documento algum sofreu tão cerrado exame de crítica histórica. Não há uma palavra dos evangelhos que não tenha sido objeto de cuidadosa consideração. A autenticidade, a veracidade e a integridade substancial desses escritos têm sido sobejamente provadas. Portanto, a fonte mais confiável para se conhecer Jesus de Nazaré e seus ensinamentos são os Evangelhos. Porém, ainda assim, existem 4 fontes não bíblicas que atestam a existência histórica de Jesus de Nazaré. São elas Tácito, Suetônio, Plínio o Jovem e o judeu Flávio Joséfo. Tácito, em Análise, escreveu: o fundador da seita, Cristo, fora condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. Essa perigosa superstição, um momento detida, em seguida se espalhou não só na Judéia, origem desse mal, mas também em Roma, para onde confluem de toda parte e encontram acolhida todas as coisas as mais grosseiras e vergonhosas. Suetônio, em sua obra Vidas dos 12 Césares, mencionou que durante o reinado de Cláudio houve uma perturbação provocada pelos judeus de Roma a respeito de um certo Cristo, ou seja, Jesus Cristo. Plínio o Jovem, por volta de 112, escreveu uma carta para o imperador Trajano, onde ele informa a rápida expansão do cristianismo pela Ásia Menor. E também ele afirma que os cristãos entoavam um cântico a Cristo como se fosse a um Deus. Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, relatou que Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, foi apedrejado em Jerusalém. Oller e Menzel, em Atlas da Bíblia, analisando as fontes históricas, conclui: historicamente, está comprovado que Pilatos mandou crucificar Jesus. Logo, as pessoas que insistem em dizer que Jesus de Nazaré foi um mito ou uma lenda, no mínimo, estão mal informados, pois a própria ciência que a nossa sociedade tanto respeita confirma
que Jesus de Nazaré realmente existiu. Comprovada a existência de Jesus de Nazaré e a confiabilidade dos evangelhos, podemos, à luz dos mesmos, conhecer quem foi Jesus. Os 4 evangelhos, já no primeiro capítulo, menciona que Jesus de Nazaré é o Cristo. A palavra Cristo, de origem grega, é a tradução da palavra hebraica Machá, que pode ser traduzida por Messias e significa o ungido. Cristo é a designação do rei de Israel, descendente de Davi. Por isso que ele também é chamado de filho de Davi. Este rei, segundo as profecias do Antigo Testamento, seria escolhido por Deus para libertar os israelitas. Desde o início, Mateus busca, através dos diversos aspectos da vida de Jesus de Nazaré, mostrar que ele é o Messias ou o Cristo. Momentos como o nascimento em Belém, a fuga para o Egito, a ordem de Herodes para executar os bebês de Belém e o crescimento de Jesus em Nazaré. Os 4 evangelhos também chamam Jesus Cristo de o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus é uma referência ao Salmo 2, onde o Cristo é retratado como o rei escolhido por Deus para fazer que todo o mundo reverencie e adore o Deus de Israel. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João testificam que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e que o próprio Deus testificou que Jesus é seu Filho amado. Lucas escreveu que o anjo Gabriel afirmou que Jesus é o Filho de Deus e que o Altíssimo lhe daria o trono de Davi e ele reinaria para sempre. O evangelista João, já no início do seu relato, vai mais além do que os demais evangelistas. E ele escreveu que Jesus Cristo é o Verbo, o Deus Criador de todas as coisas, o portador e doador da vida. Este Deus se fez carne e habitou entre nós, onde conhecemos ele como o Filho único de Deus. João chamou Jesus de o Deus unigênito. Porém, o evangelista Lucas nos dá uma pista da natureza divina de Jesus Cristo. Ele escreveu que o anjo que avisou do nascimento de Jesus aos pastores chamou o Senhor Jesus de Senhor. A palavra utilizada por Lucas é a mesma que a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, utiliza para se referir ao próprio Deus. O próprio nome do Senhor Jesus já nos revela qual a sua missão. Yeshua, Jesus em hebraico, significa Jeová é o Salvador. Mateus registrou que um anjo foi quem escolheu esse nome para Jesus, revelando que Jesus Cristo se fez carne para nos salvar dos nossos pecados. Lucas também revela que a missão de Jesus Cristo é nos salvar dos nossos pecados. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus para os pastores também o chamou de o Salvador e disse que era motivo de grande alegrias para nós, porque nasceu o nosso Salvador. João Batista testificou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o evangelista João escreveu que Jesus Cristo desceu do céu para ser levantado como a serpente que Moisés levantou no deserto. Ou seja, da mesma forma que os hebreus que sofriam com o veneno das serpentes olhavam para a serpente de bronze e ficavam curados e eram salvos, Jesus Cristo foi crucificado para que todo aquele que vesse seu sacrifício cresce nele e por essa crença
fosse salvo dos seus pecados, livre da condenação e da morte, e recebesse a vida eterna. E João também nos revela qual o motivo do Senhor Jesus Cristo fazer esse sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por tudo isso, as únicas coisas que nos resta a fazer é crer no Senhor Jesus, viver colocando em prática tudo o que Ele ensinou, ser grato e reverente a Ele por seu amor e anunciar para o máximo de pessoas que Deus, por nos amar tanto, se fez carne, habitou entre nós e se sacrificou para nos salvar de nós mesmos. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.